Salve, salve, sejam bem-vindos à Semana da PAN. Eu sou Felipe Moura Brasil e apresento aqui um resumo dinâmico de tudo que foi destaque em nossa programação. Na quarta-feira, a comissária dos Direitos Humanos da ONU, Michelle Bachelet, causou polêmica após afirmar que o espaço democrático no Brasil está encolhendo. Há um destaque internacional, segundo o representante da ONU, o espaço democrático no Brasil está encolhendo. A violência policial aumenta, a apologia à ditadura reforça a sensação de impunidade e defensores de direitos humanos estão sob ameaça. O alerta foi feito pela alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, a chilena Michelle Bachelet, em um duro questionamento ao governo de Jair Bolsonaro e que escancara o mal-estar entre Brasil e as instâncias de direitos humanos. Em uma entrevista à imprensa nessa quarta-feira, em Genebra, a ex-presidente do Chile respondeu a perguntas sobre a situação do Brasil e deixou claro a preocupação dela. Ela ainda criticou a atitude do governo do Brasil de comemorar o golpe de Estado de 64, indicando que tal gesto aprofunda o sentimento de que agentes do Estado estão acima da lei. E entre diplomatas e observadores da ONU, os comentários são ainda considerados como um forte golpe contra as pretensões do Itamaraty. Nós temos inclusive esse vídeo da ex-presidente do Chile falando em inglês, depois de perguntas sobre a questão no Brasil. Jair Bolsonaro citou o pai da ex-presidente do Chile ao rebater as críticas de Bachelet e o assunto foi debatido no programa 3 em 1. O presidente Jair Bolsonaro atacou o pai da ex-presidente do Chile, Michelle Bachelet, que hoje é alta comissária da ONU para Direitos Humanos. A crítica foi feita hoje após Bachelet dizer em uma entrevista que o Brasil sofre uma redução do espaço democrático, especialmente com ataques contra defensores da natureza e dos direitos humanos. Segundo Bolsonaro, Bachelet, abro aspas, esquece que seu país só não é uma Cuba graças aos que tiveram a coragem de dar um basta à esquerda em 1973. Entre esses comunistas, o seu pai, brigadeiro à época, fecho aspas, foi a fala do presidente Jair Bolsonaro. Alberto Bachelet, pai da ex-presidente, era general da Força Aérea e se opôs ao golpe militar dado por Augusto Pinochet em setembro de 1973. Ele foi preso e torturado pelo regime e morreu sob custódia em fevereiro de 1974, aos 50 anos. Vera. Mais uma fala do presidente, Vitor, que apela para o pessoal quando a crítica feita por Michelle Bachelet não foi nem da condição de ex-presidente do Chile, foi da condição de alta comissária da ONU para os assuntos de direitos humanos. Portanto, foi deste lugar que ela falou a respeito de violações aos direitos humanos ou violações ambientais no Brasil. Mesma condição, aliás, em que ela recentemente fez críticas duríssimas à ditadura venezuelana e às violações de direitos humanos que acontecem na Venezuela. O Bolsonaro, em vez de deixar que o Itamaraty responda, deixar que o ministro Ernesto Araújo responda, o que ele, aliás, fez também, ele apela de novo, assim como já fez no caso do pai do presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, para questões pessoais, para baixeza. O que ele faz de novo é baixaria. Falar do pai de Bachelet que foi morto pela ditadura de Augusto Pinochet. Não um regime que salvou o Chile de nada, um regime sanguinário, ditatorial, do qual os chilenos, e mesmo a direita chilena, não tem orgulho nenhum. O Chile tem um dos melhores museus que eu visitei sobre memória, sobre a questão da ditadura. É um museu enorme, que é o Museu da Memória e dos Direitos Humanos, que fala sem meias palavras, sem tergiversação, sem tentativa de reescrever a história ou de esconder o passado a respeito do que foi a ditadura chilena, uma das mais sanguinárias do continente. Bolsonaro insiste em olhar para o passado, olhar para o retrovisor, saudar ditadores sanguinários e assassinos e com grandes suspeitas de que tenham se comandado também narco-regimes, como é o caso de Pinochet, de Stroessner. Ele faz reverência a esse passado nefasto, que é não só do Brasil, mas de todo o continente, a todo momento, em vez de responder às críticas pontualmente, responder como chefe de Estado, com a altivez que se espera de um chefe de Estado, defenda as polícias, diga que não há violações maiores de direitos humanos no Brasil hoje do que houve antes, dê números, dê dados a respeito da questão ambiental que refute a percepção que existe nos Estados Unidos. É possível
se refutar críticas de entidades e de representantes dessas entidades, porque Michelle Bachelet, neste caso, não está falando como filha, não está falando como ex-presidente do Chile, não está falando como mulher, está falando como uma pessoa designada pela ONU, portanto, um organismo multilateral. Não há que se falar em nenhum tipo de ataque à soberania nacional, porque a ONU, o Brasil faz parte da ONU, o Brasil é membro da ONU e, aliás, anseia por mais espaço nesses organismos multilaterais, vai abrir a Assembleia Geral da ONU. O mesmo presidente que diz que iria de maca ou de cadeira de rodas para abrir a Assembleia Nacional da ONU faz uma grosseria de quinta categoria, de baixo calão, para com Michelle Bachelet, uma coisa infantiloide. Coloca nas suas páginas do Twitter uma foto em que ela aparece ao lado de Dilma e de Cristina Kirchner. Ora, as três eram presidentes à época. É natural que haja essas fotos. Isso é extremamente infantil, é extremamente vergonhoso para o Brasil, é uma vergonha atrás da outra. Nós já nos indispusemos com a França, com a Alemanha, com a Noruega, com a Argentina, agora até com o Chile, porque isso vai ter resposta do governo chileno, do governo de direita do Chile. Sebastião Pinheira está sendo cobrado a responder a isso, deverá responder. O chanceler chileno está vindo para o Brasil, está em trânsito para uma série de reuniões no Brasil e será cobrado a responder a isso, porque ele fez uma grosseria inadmissível para países civilizados. E o Chile é um país altamente civilizado, em que a política se dá em boas bases, sem essas agressões gratuitas, esse revisionismo histórico permanente e esse fla-flu meio infantil e altamente burro entre esquerda e direita. Lá, esquerda e direita se alternam no poder desde a redemocratização, sem que haja grandes retrocessos. Bachelet foi presidente sem promover nenhuma grande perseguição a militares. Fez-se lá uma transição muito, muito bem feita, econômica e política, e Bolsonaro insiste em tratar as coisas não como um chefe de Estado, mas como alguém que faz críticas a um adversário no mano a mano ali no botequim. É muito triste isso. Josias. Olha, eu acho que é falsa a impressão de que o Jair Bolsonaro leva o seu governo para a direita quando ataca adversários. Na verdade, ele puxa o governo para baixo e leva o Brasil junto. Mal comparando o que o Bolsonaro disse sobre a ex-presidente chilena, Michelle Bachelet, e o pai dela, o general Alberto Bachelet, é a repetição em escala internacional de uma vergonha doméstica. O presidente repete com Bachelet aquele vexame que impôs aos brasileiros, que deveria representar, ao atacar o presidente da OAB, o Felipe Santa Cruz, desqualificando a biografia do pai do seu alvo, o Fernando Santa Cruz, desaparecido durante a ditadura militar. Bachelet ocupa um posto que, queira ou não, tem a sua relevância, alta comissária da ONU para Direitos Humanos. Numa entrevista, ela foi instada a falar sobre direitos humanos no Brasil. E aí disse algumas coisas. Houve redução do espaço democrático, disse ela, há ataques contra defensores de direitos humanos no Brasil, há restrições ambientais, cresceu a violência policial. Como presidente, o Bolsonaro tem todo o direito de responder às críticas da Michelle Bachelet. E o que ele vai dizer? Ele vai ao Twitter e diz que se não fosse o ditador Augusto Pinochet derrotar a esquerda em 1973, entre eles o seu pai, o pai da Bachelet, hoje o Chile seria uma Cuba. Em uma frase, o presidente cometeu 3 atrocidades. Ele defendeu o Pinochet, algo que até a direita chilena hesita em fazer. Ele sapateou sobre a biografia da Michelle Bachelet, que é uma ex-presidente chilena, foi torturada também pela ditadura chilena, e tripudiou sobre a biografia do pai dela, que foi morto sob tortura. Quer dizer, o Bolsonaro, em poucas palavras, revelou-se capaz de tudo, menos de demonstrar que há uma noção qualquer de compostura por trás da faixa presidencial que ele vestiu em janeiro. Ele não rebaixa apenas a sua própria figura. Bolsonaro rebaixa o Brasil. E aí, Constantino? Bom, vamos lá. Tem várias dimensões isso aí. Eu quero tentar separar um pouco as coisas e trazer um pouco de luz em meio a tanto calor, né? A frase do presidente se referindo ao pai de Bachelet, de novo, é inaceitável, é baixar o nível, é levar para o pessoal, é ofender uma história de sofrimento familiar, como ele fez com o pai do presidente da OAB e tudo mais. Então isso aí merece repúdio, como houve um forte repúdio. Sobre a fala de Bachelet, se ela fala como ex-presidente chilena ou
desde a posição de representante da ONU nos direitos humanos, para mim eu não sei o que é pior. Porque, de um lado, ela era de um governo de esquerda, associada à turma do Foro de São Paulo, defensora de Fidel Castro, dos companheiros petistas e companhia. E do outro, o que é os direitos humanos da ONU. É uma das coisas mais embaraçosas do mundo, né? Se a ONU já se tornou irrelevante, na minha opinião, os direitos humanos da ONU, que tem lá grupos como Líbia, já participou, países que abusam à torto e direito dos direitos humanos, aquilo lá é o ápice da irrelevância, aquilo lá é uma piada pronta. Então, quando a turma de direitos humanos da ONU fala alguma coisa, eu acho realmente que isso merece uma dose cavalar de ceticismo. Então, eu acho que ela fala como uma política de esquerda que, de certa forma, não gostou do resultado das urnas no Brasil. Sobre o que ela disse em si, né, encolhimento da democracia no Brasil, isso é questionável, você pode debater se está ou não havendo algum avanço sobre instituições, nós debatemos muito isso aqui, mas o que não é questionável é que durante o governo aliado dela, dos companheiros que ela defendia, da era petista, ali sim, houve um grande encolhimento da democracia brasileira a ponto de quase solapá-la de vez e virarmos aí alguma coisa na direção da Venezuela, que hoje ela condena, né? Sobre combater o crime, repressão policial, fica a dúvida do que ela sugere, porque é óbvio que se a polícia vai agir, vai ter mais baixas. Agora, talvez seja o caso de pedir para o pessoal de direitos humanos subir as favelas cantando Imagine e com flores para ver se o índice de criminalidade vai cair, porque hoje o que a gente sabe é que os índices de criminalidade estão caindo, e isso é óbvio que se deve em boa parte à repressão policial. E, por fim, sobre a questão específica de Pinochet, que é a coisa mais impopular do mundo de se dizer, vale sempre a pena trazer o contexto. A ditadura de Pinochet é indefensável, 2 décadas de abuso e tudo mais. O que não quer dizer, número 1, que Allende não vinha trazendo um comunismo para a região. Ele tentava golpe dentro da democracia, isso é bem documentado. Ele era alguém que treinava, inclusive, lá dentro, militantes com agentes cubanos, né? Destruiu a economia com inflação de 500%, ignorou leis e Constituição e tentava um golpe dentro do golpe, como fez, inclusive, Chávez na Venezuela, e está aí o resultado. E número 2, Pinochet, em que pese todo o repúdio que ele merece, como crápula que ele foi e o ditador que ele foi, não quer dizer que o que ele fez na economia, convidando os Chicago Boys, a turma de Chicago, não tenha salvado de fato o Chile. Assim, a melhor evidência disso é que quando veio ao poder a democracia e a alternância entre direita e esquerda, ninguém ousou mexer naquelas vacas sagradas, inclusive no estudo de caso do mundo inteiro, que é a privatização da Previdência, que é exatamente a aposentadoria privada. Tem alguns problemas, tem alguns defeitos, mas é um estudo de caso de sucesso no mundo inteiro, fora as privatizações, a liberdade econômica e tudo mais. Então, o legado econômico do Pinochet precisa ser separado da ditadura que ele trouxe para o país. E o legado econômico é um que mostra o sucesso do liberalismo e reverteu aquele estrago todo que o Pinochet socialista causara. O Morning Show recebeu os deputados Felipe Barros, do PSL, e Carlos Zaratini, do PT, que falaram sobre o comportamento de Jair Bolsonaro. Muita gente fala que esse comportamento dele, que inclui ataques à imprensa, adversários políticos, a classe artística também entra nesse bolo aí, a ser criticado pelo atual presidente. Muita gente fala que isso pode ser uma estratégia, é um método. Outras pessoas acham que é fruto de uma personalidade rude mesmo do presidente. Como é que vocês avaliam essa fala e a repercussão internacional que isso já vem tendo? Edgar, não é nem rude e nem uma estratégia. Quem conhece o presidente Bolsonaro sabe que ele é autêntico. Aliás, ele ganhou as eleições por ser autêntico e não ser um personagem como os outros. O Bolsonaro é e sempre foi e sempre falou as suas opiniões, por mais polêmicas que sejam, mas ele é autêntico e ganhou as eleições por serem autênticos. Mas não há limites, Felipe? Pela autenticidade? Sim. Acho que não. Acho que não. Sabe, as pessoas depositaram o voto nele porque se identificaram com ele. Acabou aquele negócio do político ser um personagem. Mas você acha que as pessoas se identificam com esse tipo de afirmativa? Claro, porque senão ele não tinha ganhado a eleição. Não, mas ele ganhou com pela esse negação, tipo de afirmativa. Também, né? Muitas pessoas não concordam com essa fala dele, mesmo tendo votado nele. Ele ganhou a eleição sem ter participado de um debate. Lógico, levou uma facada. A facada foi o motivo para não participar de nada. Como o Lula lá atrás, na reeleição dele, só que do Lula era caso de corrupção, né? As pessoas não tinham
não tiveram oportunidade de conhecer de fato quem era Bolsonaro. Na Câmara todo mundo conhecia ele, tanto que nenhum partido coligou com ele. Carlos, mas vamos nos ater aqui ao tema aqui. Conclui pra gente, Felipe, por favor. O que a gente está vendo... Porque ele governa para todos agora, né? Não só mais para os 12% que dizem que são, que as pesquisas mostram que são os fiéis ao Bolsonaro hoje em dia, né? Só que eu acho que ele está certo em ser autêntico. Em relação a Michele, o negócio é o seguinte: a gente está vendo uma onda internacional, uma tentativa de suprimir as nossas prerrogativas como país. Começa com Macron querendo falar de internacionalizar a Amazônia. Agora a Bachelet falando sobre, sem dados alguns, falando sobre crimes, falando que o Brasil não está vivendo numa democracia plena. Que negócio é esse? Acabamos de passar por um período eleitoral, Bolsonaro venceu as eleições. Os crimes no Brasil, todos, tiveram os números caindo. E por que não falar isso? Por que se interessar dessa forma as pessoas? Porque é o jeito do presidente, ele é autêntico. Zaratini. Autenticidade, você acha? Sem dúvida alguma. Vai lá, Zaratini. Olha, não é nada de autenticidade. Ele, como não tem resposta para as questões que são colocadas, ele ataca. Né? Ele ataca com violência exatamente para buscar coesionar essa base que ele tem, né? Que é uma base radicalizada de direita. Então ele vai para cima atacando, né? Porque não tem como se defender, não tem como outra forma de argumentar. Então não é um problema de autenticidade, é um problema de método, né? É um método de atacar sempre o adversário e nunca fazer qualquer tipo de debate. Agora, quem está isolando o Brasil, isolando o próprio governo, é ele mesmo, né? É uma postura, né, de criar uma série de arestas internacionais que vai levando o governo e o país ao isolamento. E nesse Isso sentido, é muito ruim. E nesse sentido, Zaratini, eu passo a palavra pro Felipe, perguntando o seguinte: dá para aguentar 3 anos nesse clima beligerante, belicoso? Edgar, basta nós vermos os resultados do nosso país. Por exemplo, o Zaratini fala que o Brasil está ficando isolado do mundo. Não é o que mostra a realidade. Nós acabamos de fechar um acordo com a União Europeia que Lula tentou, não conseguiu. Dilma tentou, não conseguiu. Temer tentou, não conseguiu. Quem conseguiu? Bolsonaro. Mas a gente está recebendo sanções por causa da Amazônia, não tá? Não, até agora não há nenhuma concreta, né? Ué, a Alemanha e a Noruega suspenderam o fundo de auxílio que mandariam pra gente. Por exemplo, algumas empresas privadas internacionais... Mas era esse fundo de auxílio que ajudava Mato Grosso, por exemplo, a comprar caminhões de bombeiro e aviões, coisas que eles iam comprar esse ano e não conseguiram porque o fundo foi suspenso. Você sabia que esse fundo de auxílio, teve um estado aqui do Brasil que recebia, depois o governador deixou de ser do PT, deixaram de pagar. Então tem que investigar esses fundos de auxílio de outros países, isso está comprovado. Mas por que foi não dito se... na CPI. O PT nunca governou nenhum estado da Amazônia. Mas não, nenhum estado. Não, Felipe, mas por que então por que não regular isso? Por que não conferir se tudo está sendo feito como desejado, ao invés de abrir mão de um dinheiro que o próprio governo fala que não tem e que precisa? Não é um contrassenso. Tem dinheiro para manter o exército funcionando? Nós não temos que aceitar esse dinheiro mesmo, a não ser que o Macron peça desculpas. Afronta a nossa soberania. E agora quer pagar de bom moço, de paladino da justiça, o Macron? Não, esse dinheiro tem que ser investigado. Mas quem dinheiro indo para as ONGs. Aliás, foi a França. Não foi a França, foi a Noruega, foi a Alemanha. E esses dinheiros vinham para cá para pagar ONGs, e daí você pega o relatório de todas as investigações que foram feitas pela Controladoria da União, pelo Tribunal de Contas. Essas ONGs pagaram 90% desse salário. Que eles são tão incomodados com as ONGs? 90% do salário, desse dinheiro que recebe é para salário. Você sabe que eles são tão incomodados com as ONGs? Assim? Porque as ONGs lá na Amazônia mantinham uma vigilância sobre os madeireiros, sobre o latifúndio improdutivo que queima lá a mata. E deputado por Felipe, isso que eles ficam incomodados. Deputado Felipe, com todo o respeito. E essa daí é a base do bolsonarismo. Então a base do bolsonarismo que é o liberou geral, que é o dia da queimada que eles fizeram. Deputado, com todo respeito, durante essas queimadas, a gente sabe, por exemplo, que de 161 municípios do Mato Grosso, só 22 tinham corpo de bombeiro. Desses 22 municípios, eles tinham que escolher qual fogo apagar. E fazendo previsões sobre o tamanho desse fogo. Logo que o fogo começou a se alastrar, a gente viu que estava faltando caminhões e aviões para jogar água para apagar o fogo. E a resposta que Mato Grosso deu foi:
compraríamos mais com o dinheiro que viria da Alemanha e da Noruega, o dinheiro que foi suspenso. Então a gente não pode fechar os olhos e achar que esse dinheiro não faria falta para o nosso país, que essa não tenha sido uma sanção internacional. Assim como não tem sido, por exemplo, a sanção do couro. Empresas como a Kipling e a Timberland pararam de comprar o couro brasileiro. Então são sanções internacionais. Fefito, o negócio é o seguinte. Não são de governo. Fefito, o negócio é o seguinte, esse dinheiro precisa ser investigado. Há indícios de irregularidades, há indícios que esse dinheiro era desviado, que era para pagar ONGs, que não contribuíam em absolutamente nada para a proteção da Amazônia. Bolsonaro acertou em cheio quando fez a GLO. O governo Bolsonaro é um governo que tem tolerância zero à criminalidade, inclusive para a criminalidade ambiental. Mas em vez de fiscalizar, abre mão do dinheiro? Você não deveria então fiscalizar e mudar o que está errado? Não, acho que nós temos que usar os nossos recursos, Edgar. Que não temos. Mas veja só, o Ministério da Defesa já colocou a grande parte do efetivo do Ministério da Defesa lá para a Amazônia. Quem fala que o Brasil não estava protegendo, desconhece a história do Ministério da Defesa. Embora tardiamente, é bom, claro, era o que tinha que ser feito mesmo, mandar as forças para lá. Em entrevista ao Jornal da Manhã, o secretário especial de Trabalho e Previdência do Ministério da Economia, Rogério Marinho, falou sobre os trabalhos do governo para consolidar a reforma trabalhista. O secretário Sor foi o grande articulador da aprovação da reforma trabalhista, ainda quando parlamentar no Congresso Nacional. E quais os aprofundamentos que o Sor acha que devem ser feitos nessa reforma? Tem a ver com sindicatos, tem a ver com outras alterações? De que forma que isso pode ser mudado ou discutido a partir de agora com o Congresso? Bom, são vários os desafios que o país tem pela frente, né? Quando modificamos a legislação em 2017... nós tratamos de um projeto, de uma lei que já tinha quase 70 anos. O mundo mudou de forma geométrica. Várias modificações foram chantadas naquele momento, mas várias outras precisam ainda ser modificadas, até porque, de forma geométrica, as coisas estão evoluindo. Veja que a questão do e-commerce, dos aplicativos de celular, da indústria 4.0, da automação, do trabalho em casa, do home office, né, são situações de fato que o Estado precisa se preparar. Há estudos que mostram que quase 60% ou um pouco mais dos empregos que nós temos hoje não existirão na mesma proporção daqui a 10 ou 15 anos. Então, como preparar o país, como preparar o Estado brasileiro, como preparar a população para esse desafio que está acontecendo agora e vai se aprofundar ao longo dos próximos anos. Então, desde a questão da própria liberdade sindical, das negociações coletivas, a representatividade dos sindicatos, a retirada do Estado brasileiro dessa relação entre as partes, né, porque essa tutela que o Estado tem se demonstrou ao longo do tempo perniciosa, vários casos de corrupção explícita, né, porque o Estado é quem dá a carta sindical para que esse ou aquele grupo possa atuar nessa ou naquela região, naquele segmento. A necessidade de trabalharmos a consolidação da legislação previdenciária e trabalhista em função das mudanças de marcos legais recentes, a questão das nossas normas regulamentadoras da saúde e do trabalho, né, que estão sendo modificadas, a questão das aposentadorias especiais, da insalubridade e periculosidade, a redução de judicialização, a necessidade da segurança jurídica, enfim, tem uma enorme gama de desafios que nós precisamos nos debruçar para tornar o nosso país competitivo, ombreado com outras economias do mundo, diminuir o risco Brasil, manter a segurança do trabalho, o direito do trabalhador, mas melhorar a competitividade da indústria e da economia nacional. Agora, a secretária Denise, quem está falando, bom dia. Os estudos referentes a essa nova etapa de reforma trabalhista teria relação com a proposta que vem sendo discutida pelo governo de reforma tributária, porque o ministro Paulo Guedes várias vezes falou naquela questão da carteira verde e amarelo, que mesmo com menos direitos, ele está preocupado em reduzir encargos trabalhistas, estimular outro tipo de contratação para quem está desempregado há mais tempo, aquelas estatísticas que mostram a quantidade de pessoas que está há mais de 2 anos procurando colocação, os jovens. Os estudos vão estar interligados? Essa é uma ação, eu diria sim, mais impactante de curto prazo, porque o governo entende que os direitos do trabalhador estão dentro da Constituição brasileira, né, no artigo 7º, se eu não estou enganado, em mais de 34 incisos.
O que o ministro tem defendido é desoneração de folha de pagamento. Então, para que isso ocorra, é necessário que haja, de acordo com a lei de responsabilidade fiscal, uma contrapartida de recursos para aqueles recursos que eventualmente serão retirados desse custo que é imposto ao empreendedor, ao empregador, para facilitar a empregabilidade. Esse é o estudo que está alinhado com a questão tributária. O governo tem se debruçado sobre o assunto, tem buscado alternativas de fontes de funding, de financiamento, para que possa apresentar um projeto nessa linha, mas essa é uma outra ação. É uma ação que, apesar de ter uma relação explícita, se tratar da área de trabalho, de previdência, de empregabilidade, mas o que nós estamos buscando com esse grupo que foi formado é preparar o país para o futuro. Tá? E o que o ministro tem falado e que nós estamos também debruçados é a questão de curtíssimo prazo. O Brasil passa por uma situação estrutural de um desemprego muito alto, que isso já perdura há quase 6 anos, apesar da redução que vem ocorrendo na geração de postos de trabalho. Isso não significa necessariamente que o conjunto desses postos de trabalho são em função de carteira assinada, mas a ocupação da população, que de qualquer forma gera renda, gera oportunidade, gira a economia, mas não com o mesmo ímpeto e com a mesma condição e com a mesma estatura do que um emprego formal. Então esse é o desafio paralelo que também estamos inseridos e é a nossa responsabilidade. Em Os Pingos nos Is, eu analisei ao lado de Augusto Nunes e José Maria Trindade os artigos vetados por Jair Bolsonaro no projeto de lei do abuso de autoridade. O presidente Jair Bolsonaro sancionou nesta quinta-feira o projeto de lei do abuso de autoridade aprovado no mês passado pelo Legislativo. A iniciativa, publicada no Diário Oficial da União, teve 19 dispositivos vetados, entre artigos e parágrafos, como a restrição ao uso de algemas. Com a formalização, os vetos precisam ainda ser analisados pelo Congresso, que tem o poder de derrubá-los. Bolsonaro vetou um dispositivo que previa, como pena substitutiva à prisão, a proibição de o agente público exercer funções de natureza policial ou militar no município em que o crime tiver sido praticado e onde residir o envolvido. Repito, ele vetou um dispositivo que previa a proibição de o agente público exercer funções de natureza policial ou militar no município em que o crime tiver sido praticado e onde residir o envolvido. A justificativa, é que isso fere o princípio constitucional da isonomia, podendo, inclusive, prejudicar as forças de segurança de determinada localidade. Também foi barrado o trecho de um artigo que estabelecia como crime decretar prisão em manifesta desconformidade com as hipóteses legais. O dispositivo também estabelecia como infração a situação em que a autoridade, dentro de prazo razoável, não concedesse habeas corpus, não relaxasse prisão manifestamente ilegal ou não substituísse a detenção preventiva por medida cautelar diversa quando a lei assim o exigir. Outro artigo integralmente vetado foi o de número 11, que tinha por objetivo criminalizar o agente que executasse a prisão ou busca e apreensão de pessoa que não esteja em situação de flagrante delito ou sem ordem escrita de autoridade judicial. Nas razões do veto, Bolsonaro argumentou que esses itens também geravam insegurança jurídica. Um outro inciso vetado definia como crime o constrangimento do preso pela autoridade mediante violência ou grave ameaça a produzir prova contra si mesmo ou contra terceiro. Tem vários itens aqui, como eram 36 por aí, o número de itens aí dessa lei de abuso de autoridade, a gente vai ter de ir aos poucos analisando, porque essa decisão saiu agora há pouco, não deu tempo de investigar todas as minúcias e fica difícil passar aqui todos os casos para vocês, mas tem vários aqui, inclusive nessa pauta que eu li, que são itens que eu critiquei aqui nesse programa e os meus colegas também. A questão da prisão preventiva, que foi um recurso utilizado muito pela Lava Jato,
veto, Marcelo Odebrecht ficou em prisão preventiva durante muito tempo, depois abriu a boca, ele que não queria falar, ele que dizia que caguetar era algo que ele nem ensinava para as filhas, ainda que soubesse, não falaria, né, como se não tivesse nada para falar. Então, havia ali tentativas de intimidar o juiz que decretasse uma prisão preventiva e tentativas de fazer com que ele relaxasse essa prisão, e nesse ponto parece que houve uma alteração bastante relevante. Agora, ele indica mais números do que o Sérgio Moro havia indicado para veto, mas isso não quer dizer que ele indicou todos os itens que foram criticados, tanto pelo Sérgio Moro quanto por outros órgãos envolvidos aí com as questões criminais no Brasil. Então a gente vai tentar fazer um filtro aos poucos nesse programa. Augusto Nunes. Como você observou, Felipe, a gente não teve tempo ainda de analisar em profundidade aí o que foi vetado e o que permaneceu. Eu não sei, por exemplo, até agora, se os 9 vetos sugeridos pelo ministro Sérgio Moro foram atendidos, né? Se esse pedido foi atendido na íntegra pelo presidente Bolsonaro. Esses artigos aqui vetados tinham mesmo de cair fora de qualquer texto que se pretenda sério, né? Vou dar um exemplo aqui. Também foi barrado trecho de um artigo que estabelecia como crime decretar prisão em manifesta desconformidade com as hipóteses legais. Toda vez que se usa um termo, expressões aí muito vagas, toda vez que um texto é sujeito a qualquer tipo de interpretação, aí tem uma esperteza por trás. Então tem que vetar. A lei tem que ser clara. Muita gente que nos ouve também não sabe que o brasileiro não pode alegar o desconhecimento de uma lei para ser poupado, né, da aplicação dela. Em tese, os brasileiros são obrigados a conhecer as milhões, sei lá, de leis em vigor no país. Então, você tem de saber todas as leis para não atropelar nenhuma. E além disso, você tem de interpretar textos legais com esta redação, aí não dá. Então, ao longo, eu acho que esses vetos foram bons, mas eu ainda não tenho ideia do que ficou e do que poderia ter sido vetado. Se não foram atendidas as 9 sugestões do Sérgio Moro, o veto ficou incompleto. Eu estou aqui praticamente analisando em tempo real, enquanto apresento o programa, os casos de veto, e houve, por exemplo, um caso, Zé Maria Trindade, aqui de um item que o Sérgio Moro pediu veto, mas o Bolsonaro não vetou. Eu vou ler esse artigo, que é o artigo 31. Estender injustificadamente a investigação, procrastinando-a, quer dizer, adiando, em prejuízo do investigado ou fiscalizado. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, inexistindo prazo para execução ou conclusão de procedimento, o estende de forma imotivada, procrastinando em prejuízo do investigado ou do fiscalizado. Quer dizer, punição como abuso de autoridade para quem estender injustificadamente a investigação. O que acontece? Não diz por quanto tempo. Quer dizer, os critérios são sempre vagos e genéricos. E o Bolsonaro não vetou esse item. O Sérgio Moro, assim como o Ministério Público Federal, sugeriu o veto porque, justamente, não está definido o prazo no qual estaria configurada essa procrastinação. Quer dizer, esse adiamento. Isso gera insegurança jurídica. Claro que gera insegurança jurídica, exatamente. O MPF disse o seguinte, abro aspas, as investigações têm naturezas e complexidade diversas. Não se pode desconsiderar que muitas vezes há dificuldades nas realizações das perícias, dificuldade de se encontrar testemunhas, entre tantas outras situações que obrigam que o prazo da investigação seja estendido e ou extrapolado. Fecho aspas. O ideal, de acordo com o MPF, é que o juiz defina caso a caso se há demora, podendo arquivar a investigação se constatar que não haverá resultado. Quer dizer, o item da lei, Zé Maria Trindade, não deixa definido. E aí, como a gente sabe que pode haver decisões contrárias em instâncias
superiores, depois podem querer punir um magistrado ou quem quer que seja que tenha estendido uma investigação, que é um ato absolutamente comum. Aconteceu aí com investigação, por exemplo, do Rodrigo Maia. A gente vai falar de casos aí envolvendo o Rodrigo Maia também, mas é normal que se peça uma extensão da investigação. E agora, se alguém aí considerar que a extensão foi demais, o juiz pode ser punido. É demais, hein? Olha, é uma boa ideia, é preciso mesmo regulamentar e colocar um freio, né, um limite ali em todos os poderes, né, no poder público. O poder público é muito pesado. É uma boa ideia que foi sequestrada por uma lei muito mal feita. Uma lei exagerada em alguns pontos, omissas em outros, e eu colocaria apenas um artigo nessa lei, né? Quem extrapolar ou abusar das suas competências no exercício do cargo público, né, será punido. E aí o juiz iria ver, caso a caso, se houve ou não extrapolação. Os juízes estavam muito temerosos aí desta lei diante do risco jurídico. Só que o risco jurídico já existe em todos os lados. A lei é que foi mal escrita. Então vamos lá. O artigo questionado por você é sobre uma investigação muito longa. Neste caso, a Raquel Dodge seria punida por estender por mais de 2 anos, está lá na Procuradoria-Geral da República, a investigação contra a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e o marido dela, Paulo Bernardo. Existem outras investigações que estão cumpridas demais, mas há quem diga que nem é assim falta de investigação, mas falta de vontade de representar no Supremo Tribunal Federal, e é uma competência exclusiva da Procuradora-Geral e dos subprocuradores a representação no Supremo Tribunal Federal. Veja bem como é subjetivo. Por outro lado, nós falamos aí de alguns pontos que pegam diretamente, há recado para todos os lados, mas alguns pegam diretamente políticos. Então, os políticos estão em pé de guerra com o veto a essa história de prisão em qualquer fase do processo. Olha, se impedir um juiz de determinar a prisão, a sociedade fica correndo risco, porque em alguns casos não é preciso a condenação, não é preciso o transitado em julgado para se prender até antes de ser réu, né? No momento do crime, antes mesmo de aceitar a denúncia, é quando tecnicamente o paciente passa a ser réu, né? O juiz já pode decretar a prisão. É para isso que existe a prisão temporária e a prisão preventiva. Existem alguns conceitos, alguns critérios para essa prisão. O primeiro deles é oferecer risco. O segundo, o processo. Risco ao processo, de danos ao processo. Você não pode colocar essa dúvida na decisão do juiz. E para a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, houve um trabalho muito bem feito, incluído ali na lei, muito bem feito assim para eles, né? A criminalização de qualquer desobediência, o que eles chamam de prerrogativas dos advogados. Isso também é muito subjetivo, porque o que é prerrogativa do advogado? Prerrogativa do advogado é levar um catatal, ou seja, um recado de familiares para o preso e do preso para familiares. Prerrogativa de advogado é manter o escritório dele como alguma coisa blindada, que impassível de uma busca e apreensão. Não é, né? Então, existem esses critérios que acabam atrapalhando a lei. O presidente Jair Bolsonaro, Felipe, ele foi muito claro. Ele defende, sim, uma lei de responsabilização de danos e de um mau uso do poder. E aqui não há quem não tenha um caso de um insucesso diante de um abuso de autoridade, qualquer que seja ela, desde policial ao atendente lá no Ministério, no INSS, que o fez voltar tal dia, estava fechado. Isso tudo é muito abuso, mas isso tem que ser analisado caso a caso. São muitos artigos, não é possível uma lei tolher tanto o trabalho do policial, do integrante do Ministério Público e do juiz. Então, assim, é um assunto que passa agora a ser discutido no Congresso Nacional. A polêmica mudou de lado aqui na Praça dos Três Poderes. Legal. Teve um trecho também que foi vetado, eu estou vendo aqui. O trecho que punia o agente que prosseguir com o interrogatório de pessoa que tenha decidido exercer o direito ao silêncio.
ou de pessoa que tenha optado por ser assistida por advogado ou defensor público sem a presença de seu patrono. Se eu estou entendendo bem isso aqui, Zé Maria e Augusto Nunes, a lei de abuso de autoridade estava querendo punir um agente que prosseguisse com o interrogatório de uma pessoa que escolheu ficar em silêncio. Quer dizer, a pessoa escolhe ficar em silêncio, mas você continua lá fazendo as perguntas, claro. Porque o que acontece é que muito político que escolhe ficar em silêncio em interrogatório, ele não quer que o vídeo seja divulgado, que a transcrição do interrogatório seja divulgada, porque se o agente continua a fazer as perguntas embutem suspeitas que pairam sobre o político. Claro. Então, eu consigo compreender, se eu estou entendendo bem, a intenção dos parlamentares investigados ou daqueles que têm rabo preso, que têm receio de serem enquadrados. Eu estou conseguindo entender. A intenção é de que os interrogatórios não corram quando eles escolham o silêncio. Eles não querem que seja divulgado nada que seja suspeito a respeito deles. E eu falo isso, Augusto, porque tem outros trechos da lei de abuso de autoridade que visavam justamente proteger a imagem do político que está sob investigação, como o uso de algema. Existe todo esse receio porque eles não gostam de ser fotografados ou filmados de algema, porque aí o adversário político pode usar na próxima eleição. Quer dizer, existia a punição até para quem permitisse que fossem gravadas imagens do sujeito sendo preso. Aí eu até levantei a questão aqui nesse programa, mas se alguém sobe num telhado e tal, filma o agente que está lá responsável, ele vai ser punido porque alguém subiu no telhado e filmou e vazou essa imagem? Quer dizer, o texto é absolutamente vago, abstrato e visa não arranhar a imagem dos políticos que, mesmo se tiverem algum problema com a lei, não querem que haja qualquer foto, qualquer vídeo para que seja usado pelos seus adversários. Mas interessante é que eles não têm vergonha de roubar, né? Fazer as lambanças que fazem, então eles só não querem ser fotografados. Exato. É uma coisa impressionante, quer dizer, como se a algema é que é a prova de culpa, caracteriza, né, o envolvimento real deles. Todo mundo sabe que são ladrões aí, a algema é só um adereço, não tem problema nenhum. E aliás, impede, ajuda, né, a preservar a segurança física do preso, ao contrário da lenda. Agora, deveriam usar isso. Eles também devem ficar com vergonha de ser fotografados com a tornozeleira eletrônica, não do que eles fizeram para justificar a colocação da tornozeleira eletrônica. À medida em que eu escutava o que vocês observaram e que vocês leram, eu ia me convencendo do que agora para mim é uma certeza. Essa lei foi redigida de ponta a ponta por pessoas que estavam olhando para a Lava Jato. Ela foi feita sob medida para a Lava Jato, para preservar os alvos da Lava Jato e para impedir que a Lava Jato continue operando com a imensa eficácia demonstrada até agora. Então, para mim, está claríssimo agora, sobretudo, era uma desconfiança, uma suspeita muito forte. Agora é certeza. Deveria ter vetado na íntegra, sim, para começar do zero. Porque é uma lei Frankenstein, ela toda torta e cheia de trechos vagos para serem interpretados pelos ministros do Supremo, que é um perigo. Eles é que vão acabar interpretando esse negócio aí. E é um absurdo fazer isso. O Bolsonaro deveria não só ter atendido a todas as sugestões, ele deveria ter feito mais que atender às sugestões do Moro, deveria ter vetado na íntegra para que começasse o trabalho sério que não houve para a confecção dessa lei. Eu já registrei pelo menos só Zé Maria dar algumas informações aqui, pelo menos um item que foi pedido veto pelo Sérgio Moro e que eu concordo com o veto que o Bolsonaro acabou não dando. Eu concordo com aquele pedido de veto feito pelo Sérgio Moro e lamento que o Bolsonaro não tenha vetado esse item também, mas é claro que o Bolsonaro vetou vários itens que eram absurdos e a gente está lendo alguns aqui, então nesse ponto ele fez o certo e fez até mais do que as pessoas estavam achando que ele
ele poderia fazer. Ele vetou o item sobre a restrição do uso de algemas, que é outro caso desse de político não querer ter a imagem arranhada, no esculacho, né? E esse prende, mas no esculacho, exatamente. Mas esse uso de algemas era aquele que estava no suposto acordo que foi confessado pelo deputado relator da Lei de Abuso de Autoridade na Câmara, o Ricardo Barros, do PP. Ele disse que fez acordo com a liderança do governo para que houvesse o veto apenas do uso de algemas. Houve esse veto, então registro aqui, mas o Bolsonaro vetou vários outros itens. Inclusive tem mais um que eu queria registrar, porque são muitos, não vai dar pra gente debater todos hoje. Tinha o artigo que estabelecia a pena de 6 meses a 2 anos de detenção para autoridade que deixasse de se identificar ou que se identificasse falsamente durante a prisão ou o interrogatório. Então, os políticos, e boa parcela, vocês sabem, são investigados, queriam obrigar os policiais a se identificarem com nome na hora de prender. E várias associações aí, procuradores, gente que está acostumada com investigação, falou que isso muitas vezes expõe o policial que está prendendo, expõe a eventuais retaliações. Claro. E a gente sabe do poder que esse pessoal tem para depois cuidar para que possa acontecer alguma coisa até na carreira, o deslocamento, aí tem aquela ingerência política habitual na polícia, tudo isso pode acontecer. A gente viu aí as escutas telefônicas do Aécio Neves falando em dar inquérito para delegado amigo, etc. Então isso já aconteceu aí no Brasil e eles estavam querendo então que o policial se identificasse para que soubessem qual é o nome deles. Posso dar só um exemplo? Claro. E também evitaria aquele espetáculo dado pelo garotinho numa prisão recente, acho que é a penúltima, foi preso 4 vezes, eu não me lembro qual delas, em que ele mostrou na prática o que para mim só era uma grande imagem do Nelson Rodrigues, em que ele, para entrar no camburão lá, ele teve arrancos de cachorro atropelado, né? Que é uma imagem muito precisa do Nelson Rodrigues, e o garotinho teve isso. Se não algema o homem, imagina o que ele não faz, ele ganha algum prêmio aí de salto ornamental, né? Com algemas. Zé Maria, só registrando o comentário do Sérgio Moro no Twitter agora há pouco. Parabéns ao presidente Jair Bolsonaro, palavras do Sérgio Moro, pelo veto parcial à lei de abuso de autoridade. Preserva a independência e a autonomia dos agentes da lei. Do outro lado, foram mantidos os artigos que, com redação clara, coíbem abusos. Muito equilíbrio e respeito à sociedade e ao parlamento. Os vetos serão analisados em uma sessão conjunta no Congresso Nacional. Na quinta-feira, Jair Bolsonaro anunciou a escolha do subprocurador Augusto Aras para comandar a Procuradoria-Geral da República. O presidente Jair Bolsonaro indicou o subprocurador-geral da República, Augusto Aras, ao cargo de Procurador-Geral da República. Aras deverá substituir Raquel Dodge no dia 17. Augusto Aras tem 60 anos e nasceu em Salvador, na Bahia. O subprocurador se formou em Direito pela Universidade Católica de Salvador em 1981, é mestre em Direito Econômico pela Universidade Federal da Bahia e doutor em Direito Constitucional pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Ele iniciou a atuação no Ministério Público Federal em 1987. Hoje, atua como coordenador da 3ª Câmara da PGR, especializada em temas econômicos. Em transmissão ao vivo no Facebook, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que Aras tem o que chamou de posições serenas e um compromisso claro com o país. Não basta apenas ter alguém lá que combata a corrupção. Tem que combater a corrupção? Tem. Tem que também ser sensível a outras questões. Questão ambiental. Vamos supor que a gente bote alguém lá, que nós sabemos em alguns dos Ministérios Públicos, que não pode ver uma vara de bambu sendo cortada que já processa todo mundo. Como é que ficaria alguém que tivesse uma visão muito radical na questão ambiental? O presidente ainda sugeriu que o futuro procurador-geral poderia ser um contraponto a decisões do Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro usou como exemplo o julgamento deste ano que tornou crime a homofobia. Em breve declaração na porta do Palácio da Alvorada após o anúncio, Bolsonaro pediu paciência a seguidores que o criticaram pela escolha de Aras. Estou recebendo muita crítica de gente que votou em mim. Se não acredito em mim e continuar fazendo esse trabalho e não acreditar, eu caio mais cedo o PT volta. Eu acho que dei sorte, eu acho que escolhi o melhor
Eu acho que estou fazendo um bom casamento, depende do padre que é o Senado, né, para aprovar o nome dele. Apesar de ter ligações com políticos do Partido dos Trabalhadores, Augusto Aras agradou o presidente por ter posições conservadoras. Em entrevistas, o subprocurador já advertiu para o que chamou de pequenos desvios a serem corrigidos na Operação Lava Jato e fez críticas ao Instituto da Delação Premiada. A indicação do subprocurador ainda depende de aprovação do Senado. Segundo o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, os senadores não terão tempo suficiente para sabatinar Aras até a saída de Dodge e um interino deverá assumir a PGR provisoriamente. Teremos 10 dias, 12 dias. A tramitação com certeza não vai ser com toda essa celeridade em relação ao prazo de vencimento do mandato da Procuradora-Geral. Até para isso tem o procurador substituto, o vice-procurador, para ocupar esse espaço. O nome do subprocurador não estava na lista tríplice eleita por integrantes do MPF. Em nota, a Associação Nacional dos Procuradores da República criticou a indicação de Augusto Aras e disse que a escolha significa um retrocesso institucional e democrático. A associação argumenta que a ação desrespeita a lista tríplice e interrompe um costume constitucional de quase 2 décadas. A NPR ainda afirma que o indicado não foi submetido a debates públicos e não apresentou propostas para a sociedade. A indicação de Augusto Aras para a PGR foi debatida no Morning Show. Vini trouxe pra gente aqui um elenco de pessoas do conservadorismo e que teceram críticas veementes, né, à escolha, né, do procurador pelo Bolsonaro. Como é que você analisa? Você acha então que essa base bolsonarista pode de fato ir se dissolvendo e esse é um momento crucial em que ela tem argumentos suficientes para se dissolver? Há um risco aí, na tua opinião, Constantino? Ah, sim, o risco é grave. O presidente acusou o golpe ao vir com aquele tom quase de fúnebre, né, de velório, pedir para não baterem tanto e darem um tempo a ele, né? Fogo no parquinho, Edgar, fogo no parquinho bolsonarista, né? Isso aí criou um racha muito grande por 2 aspectos, e o Vini trouxe os principais, mas há um alinhamento evidente do Aras com o esquerdismo no passado, né, com a defesa de coisas indefensáveis do ponto de vista do bolsonarismo, como Che Guevara um sonhador, chamar de presidenta, falar que o MST é um movimento social legítimo, coisas que são inaceitáveis para o bolsonarismo, mas isso é uma parte, A outra parte, que eu acho que tem sido mais relevante para quem realmente está mais preocupado com coisas concretas e resultados concretos, é realmente a posição dele em relação à Lava Jato. E eu venho alertando há muito tempo aqui na Jovem Pan que o bolsonarismo, se peitasse a Lava Jato, ia descobrir do jeito mais duro que o lavajatismo é muito mais forte. Eu acho que é isso que nós estamos vendo hoje. Há uma demanda muito grande no país por combate à corrupção, criou-se até mesmo uma expectativa, talvez a gente possa dizer, purista, idealista, né, de que de repente vamos acordar a Suíça e tudo mais. E na verdade o que a gente está vendo aí pode ser interpretado como uma grande traição do presidente à Lava Jato. E isso não vai ser digerido facilmente pela base militante bolsonarista. Já estamos vendo aí um racha e estamos vendo também umas pessoas aí numa situação muito delicada de já ter que dar um twist carpado para defender a escolha, né? É uma posição bem complicada. Constantino, deixa eu te fazer algumas colocações. Primeiro, eu só queria declarar que eu acho surreal que a gente viva num país cheio de problema e tenha gente que considere um grande problema chamar alguém de presidente ou presidenta, como se isso fosse uma questão de vida ou morte. Mas dito isso, eu queria te pedir para explicar, porque muita gente está falando que a indicação do Aras trava as investigações contra o Flávio Bolsonaro e tudo mais. E ontem à noite, o Bolsonaro, na live que fez, pediu inclusive para as pessoas, se tiverem xingado ele ou criticado ele nas redes sociais, que deletassem o comentário. Eu acho que ele começou a acusar o golpe, inclusive. Tá pedindo para não ser criticado nas redes sociais. E ele disse que estava pensando no Brasil. Você tá pensando no Brasil, né, Bolsonaro? Olha aí. Vamos tirar. Ficou... É bom tirar o comentário. Então, ele tá pensando no Brasil ou no filho, Constantino? Querem o PT de volta? Ele tá pensando na família e também a revista Veja, a coluna Radar, traz hoje a informação
de que há a ingerência dele na Polícia Federal tem a ver também com Hélio Negão, que teriam pego coisa de 15 anos atrás dele, ele seria lançado a prefeito no Rio e o presidente ficou irritado. Lembrem que o presidente falou há uns dias atrás que ia estourar uma bomba em alguém perto dele. Ele estava muito nervoso quando ele disse isso. Então, segundo a coluna Radar, teria a ver com Hélio Negão. Então, ele está protegendo os seus. Sobre o presidente, realmente parece insignificante, Fefito, mas a questão é a seguinte: foi tão forçação de barra, essa coisa de presidenta, que houve uma divisão ali. A questão não é falar presidente ou não. Houve uma divisão ali de que quem aderisse a essa coisa de chamar de presidenta era por demonstrar subserviência, era porque era capacho do petismo. Então é nesse sentido, não é porque o termo é feminino ou masculino, é porque houve uma imposição quase, uma forçação de barra. Todos os que tinham que declarar amor em público ao PT falavam presidenta, enchiam a boca, né? É nesse sentido. Agora, eu acho que o Bolsonaro está dando indícios, sim, de que há um gradual ou até acelerado afastamento em relação ao compromisso com o combate à corrupção para proteger aquela família toda envolvida ali em problemas delicados, né? Isso explicaria talvez a ingerência na Receita Federal, no COAF, na Polícia Federal e agora essa escolha para a PGR. Ou seja, há vários indícios de que o presidente de fato optou por defender a família à custa do país. Quem não se lembra, desculpa Vini, quem não se lembra daquela ocasião em que ele falava, numa dessas lives também de quinta-feira, a respeito da escolha e da indicação do filho, né, o Eduardo Bolsonaro. Ele já tinha traído, digamos, as expectativas de bolsonaristas quando falou, olha gente, paciência, se você não concorda com a minha escolha, paciência. Quer dizer, ali já começou a se ensaiar uma cisão e a perceber ali, de fato, os objetivos do presidente com relação a essas falas, a essas atitudes que vem tomando frente ao governo do Brasil. É muito bem lembrado isso, Edgar, porque a pesquisa Datafolha mostrou que 70% era contra essa indicação, que é uma forçação de barra. Ele sequer domina o inglês, não tem nenhuma experiência diplomática, acabou de completar a idade mínima, tudo cheira a favoritismo, a nepotismo. Então é uma escolha absurda e 70% se colocou contra. O que fez a base bolsonarista? Atirou no mensageiro, falou que Datafolha era ridícula, o próprio Bolsonaro. Aí eu fiz uma enquete na minha base de seguidores, 200 mil seguidores no Twitter, que tem uma inclinação muito mais favorável que a média da população ao próprio Bolsonaro. Deu o resultado exatamente igual, 70% contra, ou seja, é óbvio que o presidente nesse momento ignorou a tal da voz do povo para seguir ali mais um favoritismo dos seus, né? Família acima de tudo, família do próprio presidente. Olha aí, o Datantino aqui sendo inaugurado aqui na Jovem Pan. Você acompanhou aqui a Semana da Pan com o resumo de tudo que foi destaque em nossa programação. Para mais informações, acesse jp.com.br. Um grande abraço e até semana que vem.